No último sábado à noite, o Oriente Médio testemunhou um dos momentos mais tensos de sua história recente, quando, pela primeira vez na história, o Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel. Centenas de drones e mísseis foram disparados em direção ao Estado judeu, em retaliação a um ataque israelense a um complexo diplomático iraniano na Síria, onde morreu o oficial militar iraniano Reza Zaedi, alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. De acordo com o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, os mortos no consulado estavam envolvidos em atividades de terrorismo contra Israel. Segundo relatos, no sábado, mais de 300 projéteis foram lançados contra Israel, incluindo cerca de 170 drones e mais de 120 mísseis balísticos. No entanto, as forças de defesa israelenses afirmam que a grande maioria desses projéteis foi interceptada por seus sistemas de defesa aérea e pelos de seus aliados, resultando em impactos mínimos. יש פגיעה משתיים, המטרה הופלה. לא נפלה. 4 שיגר על המטרה המזרחית ביותר. תל הראשון. 2 לוקח 9. 2 מתחתיך ו2, 3, 1 אני ממליץ. יש פגיעה. 2 אם אתה מגע על השייך. יצא לאחורי מיד... יש תוצאה. הולך לבצע. זה חיובי. O ataque do Irã contra Israel aumentou os temores de que o mundo esteja se encaminhando para um conflito global, possivelmente a Terceira Guerra Mundial. Professor Roque, vai ter uma terceira guerra mundial? E se sim, o que pode acontecer? O mundo está indo nessa direção. Muito difícil dizer que sim, mas os cenários que a gente compara com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial são muito parecidos hoje. A Segunda Guerra Mundial não começou como uma guerra mundial. Começou com 3 conflitos regionais. Hoje, nós já temos 2. Uma guerra da Rússia na Europa, uma guerra do Irã no Oriente Médio. O próximo é a China em Taiwan. E aí os Estados Unidos entraria em alguma dessas, e aí sim ela se torna mundial, igualzinho aconteceu na Segunda Guerra. Não é a guerra do Irã que vai fazer ser mundial, mas é a convergência de vários desses problemas em diferentes lugares do mundo e a formação de 2 blocos. De um lado, o eixo das ditaduras, como Irã, China, Rússia, Coreia do Norte e Venezuela, e do outro lado, a aliança das democracias no Ocidente. Então, esses 2 blocos e essas guerras regionais que já estão acontecendo, isso é um cenário muito tendencioso para uma terceira guerra mundial. O governo liderado pelos Ayatollahs é um dos principais financiadores do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e dos Houthis no Iêmen. Esses grupos têm atacado Israel de forma contínua, especialmente desde o incidente ocorrido em 7 de outubro. Nos conflitos contemporâneos, a estratégia de proxy war, ou, em português, guerra por procuração, tem se tornado uma característica comum. Esta tática envolve o apoio de um país a grupos ou facções em outros estados, muitas vezes para alcançar objetivos geopolíticos sem se envolver diretamente em combate aberto. No contexto do Oriente Médio, o Irã tem sido um dos principais adeptos desse método, fornecendo apoio financeiro, militar e político a grupos como o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, que operam como proxies do Irã na região. Antes do ataque direto, a estratégia do Irã se baseava principalmente no financiamento de diversos grupos terroristas em várias partes do Oriente Médio, o que resultava em uma significativa instabilidade regional. Esse suporte era conduzido principalmente pela Guarda Revolucionária Iraniana, uma entidade que, embora integrante das Forças Armadas do Irã, é rotulada como organização terrorista por Bahrein, Arábia Saudita, Suécia e Estados Unidos. A reação internacional ao ataque iraniano foi rápida, com países como os Estados Unidos, o Reino Unido e várias nações árabes, incluindo a Jordânia, apoiando Israel na interceptação dos projéteis. Além de se envolver ativamente na defesa de Israel contra o ataque iraniano,
A Arábia Saudita declarou nesta terça-feira que o Irã provocou o conflito na faixa de Gaza com o intuito específico de sabotar o processo de normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. 2 dias após ser atacado, Israel prometeu responder ao ataque do Irã. O porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse que os militares farão tudo o que for necessário para proteger o Estado de Israel. Faremos na ocasião e no momento escolhido, declarou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em contato com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel, enquanto enfatizava que não participariam de operações ofensivas contra o Irã. Biden também destacou a notável capacidade de Israel para se defender e derrotar até mesmo ataques sem precedentes. Na segunda-feira, o porta-voz da Casa Branca desmentiu 2 grandes mentiras sobre o ataque iraniano a Israel. A primeira, de que o Irã lançou o ataque com a intenção de falhar e não causar danos. A segunda, de que os iranianos alertaram os Estados Unidos sobre o ataque iminente. To correct the record on a few points that have come out in the last several hours. I've seen reporting that the Iranians meant to fail. That this spectacular and embarrassing failure was all by design. I've also seen Iran say that they provided early warning to help Israel prepare its defenses and limit any potential damage. All of this is categorically false. To coin the phrase from the president, or steal a phrase from the president, it's malarkey. This attack failed because it was defeated by Israel, by the United States, and by a coalition of other partners committed to Israel's defense. So let's be straight. Given the scale of this attack, Iran's intent was clearly to cause significant destruction and casualties. Iranian leaders launched so many missiles and other munitions because they knew that many were going to be defeated. But the aim was to get as many of them through Israel's defenses as possible. Now, I've also seen this speculation about messages passed forth and warnings. We did receive messages from Iran, and they received messages from us too. But there was never any message to us or to anyone else on the time frame, the targets, or the type of response. In fact, before yesterday, it was presumed that 100 ballistic missiles might overwhelm even the best defensive systems. That was Iran's intent, and as you all saw for yourself, it didn't work. This attack was defeated thanks to our preparations, to a coalition of committed partners, and to Israel's remarkable defensive systems. And I want to focus on that last point for just a moment. Israel today is in a far stronger strategic position than it was only a few days ago. Iran's vaunted missile program, something it has used to threaten Israel in the region, proved to be far less effective. Israel's defenses, on the other hand, proved even better than many had long assumed. Israel's defense was strengthened by a coalition of countries led by the United States and working together. The United States has never before so extensively and so directly defended Israel from attack. A comunidade internacional observa com preocupação o aumento das tensões entre o Irã e Israel, pois isso pode desencadear um conflito regional de proporções ainda maiores. Os ataques recentes também lançaram luz sobre a questão da proliferação nuclear, com temores de que o Irã esteja cada vez mais próximo de desenvolver armas nucleares. Isso levanta preocupações não apenas para a segurança de Israel, mas também para a estabilidade global. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.